A neblina era tão densa que parecia se agarrar ao solo como uma entidade viva. As árvores emolduravam os trilhos como sentinelas mudas, imóveis sob o luar esmaecido. A estação de Villars, isolada em uma região remota dos Alpes franceses, estava quase deserta. Apenas um pequeno grupo de passageiros esperava em silêncio, olhando com expectativa para a escuridão além dos trilhos. Às 0h01, com uma pontualidade quase assombrosa, o Expresso Nocturne Deluxe surgiu envolto por uma névoa artificial que saía das caldeiras. Era um trem restaurado dos anos 1930, destinado a entusiastas da nostalgia e do luxo decadente. Um passeio de 3 noites por regiões montanhosas, passando por vilarejos esquecidos, lagos espelhados e florestas densas. O embarque foi silencioso, quase cerimonial. As passagens eram caríssimas. Não havia mais do que 14 passageiros, divididos entre 2 vagões de primeira classe. Ao adentrarem os corredores estreitos do trem, tapetes vermelhos, madeira de mogno e luzes âmbar criavam uma atmosfera entre o reconfortante e o estranho, como se o tempo ali dentro fluísse diferente. Os passageiros notavam pequenos detalhes, fora do lugar. Um quadro levemente torto, um espelho com reflexo ligeiramente desfocado, uma mala que parecia se mover sozinha por alguns centímetros no compartimento superior. No salão principal, onde jantaram as velas, todos comentavam a ausência do maquinista. Um dos passageiros, o advogado francês Etienne Morel, tentara visitar a cabine de comando logo após o embarque. Encontrou a porta trancada. Quando perguntou ao mordomo do trem, um homem magro, de olhar fixo e sem pestanejar, recebeu apenas um sorriso rígido e a frase enigmática: "O trem sabe para onde ir, monsieur. Confie nele." Às 2h47 da madrugada, quando todos já haviam se recolhido aos seus aposentos, o trem estremeceu. Um solavanco. Como se algo pesado tivesse se desprendido dos trilhos, mas o veículo não parou. Ao contrário, começou a ganhar velocidade de forma gradual, como se uma força invisível o empurrasse. A floresta do lado de fora passou a virar borrões negros pelas janelas. O casal do quarto 6, que estava acordado após ouvir um sussurro vindo da ventilação, foi o primeiro a notar. Os freios não funcionavam. Não havia alavanca de emergência. O intercomunicador estava mudo. A luz oscilava. Quando tentaram sair do vagão, viram algo impossível. O corredor se estendia infinitamente, como se o trem estivesse crescendo por dentro. E então veio a primeira voz. Baixa, incompreensível, mas presente, como se estivesse dentro da mente deles. E logo depois, todas as luzes se apagaram de uma vez. No breu, algo começou a bater nas janelas, mas não estavam mais em meio à floresta. Estavam sobre um mar escuro, calmo e sem fim. O trem acelerava, como se fugisse de algo. Ou pior, como se caçasse. O corredor principal, antes curto e familiar, agora se estendia por metros, talvez quilômetros. Nenhuma porta se repetia, nenhum passageiro reconhecia sua cabine original. A arquitetura interna começava a se deformar sutilmente. As molduras estavam tortas, as paredes pareciam respirar sobre o papel de parede antigo. Etienne Morel, o advogado, andava de um lado para o outro com uma lanterna fraca em mãos. A luz tremulava, mas era o único ponto de lucidez naquela escuridão mutante. Ele encontrava outros passageiros aos poucos, todos em estado de choque, cada um com uma versão diferente da realidade. Um dizia ter visto o vagão se transformar em um corredor hospitalar. Outro jurava que havia atravessado uma porta que dava para o quintal da casa de sua infância, mesmo estando em movimento a 200 km por hora. Ninguém conseguia localizar o maquinista. A porta de acesso ao controle, que ficava logo após a cozinha, havia desaparecido, sumido, como se nunca tivesse existido. Etienne tentou forçar uma das portas externas do trem. Ao abrir, deparou-se com algo impossível, um céu estrelado, gigantesco e completamente sem trilhos sob o trem. Ele não via mais árvores, montanhas, nem as curvas dos Alpes. O trem parecia suspenso sobre o nada, cortando um mundo sem chão, sem destino. Isso não é possível.
sussurrou, sentindo um calafrio subindo pela espinha. Nesse instante, um estalo de estática invadiu todos os alto-falantes do trem. Ruídos metálicos, como uma voz tentando atravessar um canal moribundo de rádio. Então a voz falou: "Vocês foram escolhidos. Nenhum de vocês tem volta. O destino não é um lugar, é um preço." Os passageiros se entreolharam, agora reunidos no salão principal. O trem parecia estar jogando com suas mentes. Cada janela mostrava uma realidade. Algumas revelavam oceanos, outras florestas em chamas, outras um deserto infinito. E havia uma janela no fundo do vagão que mostrava o próprio vagão visto de fora, com eles olhando para si mesmos do lado de fora do trem. Uma mulher começou a gritar. Outro desmaiou. Um mordomo, que até então desaparecido, apareceu calmamente pela escada da cozinha. Mas agora seus olhos estavam negros como carvão, sem pupilas. Ele repetiu sem emoção: "As portas não são saídas. As portas são testes. O trem está acordando." Ele então desapareceu diante de todos, dissolvendo-se no ar, deixando para trás apenas um cheiro de ferro e madeira queimada. Então Etienne decidiu abrir a porta para o vagão seguinte, mas ao passar por ela, não viu mais nada. Apenas um campo de cruzes de madeira, fincadas no solo seco de um cemitério sem fim. E o som dos trilhos desapareceu. Etienne fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu novamente, o campo de cruzes havia sumido, mas não fora um delírio. Ele sentia a poeira nos pulmões, o gosto amargo da terra seca ainda em sua boca. Agora, o corredor onde se encontrava estava silencioso demais. Não havia som de trilhos, de motores, nem do vento cortando as laterais do trem. O vagão parecia flutuar num vácuo absoluto. A iluminação era fraca, azulada, como se a luz não tivesse fonte clara. Havia uma sensação constante de que algo o observava. Ao seu redor, o vagão era completamente diferente dos outros. Não havia janelas, nem decoração art deco. Apenas assentos de madeira dispostos em fileiras, como em uma antiga igreja ou sala de espera. Cada assento estava ocupado por silhuetas humanas, imóveis, sem rosto. Etienne se aproximou devagar. As figuras pareciam feitas de fuligem condensada, como sombras solidificadas. Cada uma tinha as mãos repousando no colo. Ele tentou tocar uma delas e, instantaneamente, foi invadido por uma torrente de imagens. Uma mulher chorando sozinha no banheiro. Um homem segurando uma corda prestes a se enforcar. Um menino trancado no armário, olhos arregalados de medo, chamando pela mãe que nunca respondeu. E então compreendeu. Aquelas silhuetas não eram pessoas, eram memórias. Memórias esquecidas, traumas sepultados. O trem as recolhia, como tributo. Um barulho interrompeu seus pensamentos. Clang, clang, clang. Alguém ou algo caminhava pelo teto do vagão. As batidas eram pesadas e lentas, como de algo com cascos. Etienne olhou para cima no exato momento em que o metal do teto começou a se curvar para baixo, como se estivesse prestes a ceder. Ele correu para a próxima porta. Ela não se abria. Virou-se, procurando uma alternativa, quando viu que as figuras nos bancos haviam virado os rostos sem rosto para ele. Mesmo sem olhos, ele sabia que o encaravam. E uma por uma, começaram a se levantar. "Vocês esqueceram de nós", uma voz falou de todos os corpos ao mesmo tempo. "E agora, estamos voltando com vocês." Etienne chutou a porta com força e ela finalmente cedeu, revelando um vagão iluminado por um estranho tom vermelho. Ele entrou e fechou a porta com força. Ao olhar para trás, viu que o vagão das silhuetas havia desaparecido completamente, como se nunca tivesse existido. Ele estava agora no que parecia ser um vagão de jantar, mas as mesas estavam postas com relíquias pessoais, álbuns de família, cartas, dentes, pequenos ossos. Cada item tinha uma etiqueta com um nome, e ele viu seu próprio nome em uma delas. Um envelope.
Ao abri-lo, encontrou uma única frase escrita com uma letra antiga. Você não se lembra, mas já viajou neste trem antes. Etienne sentia o envelope vibrar em suas mãos. Aquela simples frase, você não se lembra, mas já viajou neste trem antes, parecia ecoar em sua mente como um sussurro antigo. Ele olhou ao redor. O vagão vermelho continuava imóvel, apesar da sensação constante de movimento. A realidade parecia dobrar-se ali dentro, e o ar estava mais quente, como se o trem respirasse. Do teto pendiam cabos grossos, alguns ainda pulsando com uma luz âmbar, como veias. O chão, de repente, começou a tremer, levemente, como um coração batendo sob os pés. O trem não estava apenas se movendo, ele estava vivo. E estava acordando. Etienne avançou para o final do vagão onde uma escotilha metálica substituía a tradicional porta de madeira. Era como se aquele trecho do trem tivesse sido enxertado de outra realidade. Algo mais industrial, mais antigo, mais primitivo. Ele a girou com esforço e entrou. Ali dentro, tudo era diferente. Era o núcleo do trem. Canos, engrenagens, eixos e caldeiras vibravam como um corpo febril. E no centro, um trono metálico, feito de fios e partes de vagões antigos, onde se sentava o que parecia ser o maquinista, ou o que restou dele. O homem, se é que ainda era um, tinha o corpo fundido ao painel de controle. Tubos saíam de seus olhos, seus braços eram peças de alavancas e seu peito abria e fechava com o som de uma fornalha viva. Quando Etienne se aproximou, a criatura virou lentamente o rosto para ele. Você não devia ter voltado, Etienne, disse com uma voz que era um ruído entre engrenagens. Quem é você? Eu sou o condutor de todos que se perderam. O trem não leva corpos, ele leva pecados. Etienne recuou. As memórias voltavam em lampejos dolorosos. Uma tragédia que ele havia apagado. Uma curva mal feita em uma estrada chuvosa. Uma criança que ele não viu. O tribunal o inocentou, mas sua mente enterrou o ocorrido tão fundo que nem ele lembrava mais. O maquinista sorriu com um rangido. Todos aqui esqueceram. É o que os trouxe de volta. O trem busca aqueles que enterram verdades demais. E então, do chão, surgiram tubos finos, como dedos, que se enrolaram nas pernas de Etienne. Ele tentou fugir, mas o próprio chão se abriu sobre ele, revelando um mecanismo vivo, cheio de olhos e bocas sussurrantes. Você não vai morrer aqui. Vai se tornar parte da máquina, disse o maquinista, desaparecendo lentamente na fusão de ferro e carne que envolvia o núcleo. E então, tudo congelou. Os cabos pararam de pulsar, as engrenagens cessaram e o trem finalmente parou de acelerar. Mas não havia mais trilhos, não havia mais mundo. A última coisa que Etienne ouviu foi o som de um vagão distante se abrindo. E passos vindo em sua direção. A escuridão dominava. Etienne acordou deitado no chão de carpete vermelho, o rosto pressionado contra uma superfície agora morna, quase orgânica. Respirava com dificuldade. Tudo ao redor estava silencioso demais. O tipo de silêncio que só existe quando o mundo já terminou. Ao se levantar, percebeu que estava sozinho, completamente só. Mas o vagão não era nenhum dos que já havia visto. Era um vagão diferente, antigo, mais antigo que todos os outros. Não tinha número, era o vagão 0. As paredes eram feitas de couro escurecido. Nele estavam presas fotos desbotadas, rabiscos infantis, objetos pessoais, uma escova de cabelo,
uma aliança rachada, um bilhete amarelado escrito à mão. Tudo aquilo pertencia a pessoas que haviam passado por ali antes. E no fundo, preso na parede como um quadro maldito, estava um espelho coberto por um lençol escuro. Etienne sentiu o coração acelerar. Aquilo o chamava. Tudo no trem o empurrava até ali. Com mãos trêmulas, ele puxou o pano. E então, viu-se. Mas não como estava agora. Não sujo, ferido e pálido, e sim como era há anos. Vestido com roupas de gala, jovem, confiante, com uma criança ao seu lado. Seu filho. O mesmo que ele passou anos dizendo que havia morrido de doença, quando na verdade ele mesmo dirigia naquela noite chuvosa, bêbado, e passou o farol vermelho. Etienne caiu de joelhos. O reflexo mudou. Agora mostrava o trem de fora, um monstro de metal serpenteando em círculos por uma paisagem sem fim, preso num laço temporal. Cada passageiro era uma peça desse loop, todos pagando por aquilo que não tiveram coragem de enfrentar em vida. E então a voz do maquinista voltou, mas mais calma, quase triste. Você pode esquecer e voltará, como todos. Ou pode se lembrar e encerrar sua jornada. Mas saiba, o trem jamais para, só troca de trilho. O espelho começou a trincar. Etienne encarou o seu reflexo uma última vez. Lágrimas escorriam, não só pela culpa, mas pela lembrança. Ele finalmente se lembrava de tudo. Com um grito carregado de dor e redenção, ele socou o espelho com toda a força que tinha. A luz explodiu em branco. Quando Etienne abriu os olhos, estava sentado num banco da estação de Villars, ao amanhecer. O sol nascia atrás das montanhas. A estação estava deserta. No bolso, um bilhete amassado. Obrigado por lembrar. Nem todos têm coragem de descer. O som distante de trilhos ecoou, mas, ao olhar, não havia trem algum. Etienne se levantou e caminhou para longe da estação, o coração mais leve, mas o peso da verdade para sempre em seus ombros. O expresso sombrio partia novamente, em busca de outro passageiro esquecido.